A gente está chegando em Jaboticabal, né? Uma cidade do interior de São Paulo, para falar um pouco da arte que acontece nessa cidade, né? É uma cidade pequena, 70 mil habitantes mais ou menos, e que não tem um circuito profissional de arte nem de cultura, né? Fica tudo muito dentro do amadorismo. E o que leva a gente a conversar sobre essa cidade, os acontecimentos culturais que houveram em Jaboticabal, principalmente na segunda metade dos anos 90 e início do ano 2000, né? É o fato de que foi tentado por um grupo de pessoas promover uma profissionalização das artes, né? Quer dizer, que a arte fosse uma atividade profissional que pudesse, inclusive, gerar riqueza, né? Gerar trabalho, dar emprego para as pessoas, enfim. E esse movimento, eu acho que o interessante dele é que ele foi acontecendo a revelia do poder público, a revelia da economia local, quer dizer, um grupo de jovens que foi se formando e que resolveu ocupar os espaços públicos da cidade, principalmente um lugar chamado Escola de Arte Francisco Berlingueri Marino, que foi fundado no ano de 96 por uma prefeitura do partido do PMDB, e que no ano seguinte, em 97, a prefeitura então do PT fez algumas alterações que tirou, de certa forma, as pessoas que estavam ocupando esse espaço lá de dentro, né? O espaço ficou até um pouco ocioso, né? E com risco de fechar, e era o único espaço cultural, o único espaço de extroversão da atividade artística, seja na música, nas artes plásticas, no teatro, né? E a partir dessa lacuna que houve, né? Dessa quase fechamento desse espaço, a gente se organizou, né? Eu, Geraldo Moreira, Denise Politienes, Ana Paula Souza, o Evandro Ramiro, e começamos a fazer um evento que ficou chamado como a Nova Produção Cultural de Jaboticabal. Porque a cidade, ela, no início do século, né, tinha esse costume de se batizar as cidades por apelidos, né? Então, cidade da pamonha, cidade do forró, a cidade, enfim, né? E Jaboticabal ganhou o apelido de Atenas Paulista, porque era uma cidade que teoricamente acontecia a cultura, as peças, as óperas que vinham de fora, vinham para São Paulo, iam para Jaboticabal, e era uma cidade movimentada pela economia do café, né? Da cafeicultura, e esses barões do café tinham interesse pela cultura, né? Tanto que haviam várias bandas de música na cidade, uma delas que existe até hoje é a Gomes e Puccini, que, como curiosidade, ele inaugurou o Parque do Ibirapuera no centenário, nos 400 anos de São Paulo, né? Enfim, mas essa atividade na cidade ela estava bastante abandonada, né? Sem trabalho, muito embora houvessem alguns artistas profissionais, já senhores de idade, como é o caso do Delson Pedroso e do Silvio Campi, no caso de artistas plásticos, e a própria banda Gomes e Puccini, que era uma atividade em que as pessoas viviam de música, né? E vivem até hoje, né? Essa atividade continua existindo na cidade. Mas o poder público não atuava de maneira satisfatória, né? Dentro dessa possibilidade social e de desenvolvimento humano, né? E uma coisa que foi bem feita foi justamente a criação da escola de arte, que ficou mais ou menos num nível de quase abandono. E aí a gente se organizou e durante um ano todo fomos planejando esse evento, conseguindo patrocínios, sem contar com o poder público, né? Até então a única entrada pelo poder público era a cessão do espaço, quer dizer, eles iriam ceder o espaço para os eventos acontecerem, né?
O que acontece é que um mês antes, né, disso acontecer, do evento, né, ser realizado, a cidade teve uma mobilização, assim, muitas pessoas se envolveram, né, tanto financiando quanto participando, porque o evento foi aberto, né, as pessoas, quem queria se inscrevia, e não precisava nem se inscrever, quer dizer, entrava em contato, a gente conversava, e, enfim. E um mês antes do evento ele causou um interesse pelo poder público, que acabou querendo, de certa forma, se aglutinar, né, para não dizer engolir um pouco, né, a nossa manifestação. O fato é que no dia da abertura da exposição, porque teve música, teve teatro, teve cinema, teve várias atividades envolvidas que, enfim, tinha fila de político para falar no microfone e tal. Mas a tentativa desse evento era, na verdade, buscar um processo de construção da cultura, né? Um processo de construção da arte, um processo onde a arte fosse uma atividade profissional e que envolvesse o maior número de pessoas, porque ela praticamente não existe no cotidiano, né? Então envolver essas pessoas, envolver um maior número de pessoas, era também envolver as famílias dessas pessoas, envolver as pessoas conhecidas, né? Enfim, trazer a população, mesmo que esteja distante de uma realidade cultural, para dentro, né, da instituição pública de trabalho com arte e com a cultura, né? De certa forma, então, o evento foi muito bem sucedido, né? E o poder público, que eu acho que foi inteligente na época, né, que era do Partido dos Trabalhadores, acabou absorvendo o evento e me propôs que eu criasse um projeto de continuidade desse evento cultural, né? Mas era uma continuidade, o que eles queriam, que se resumia ao evento, né? Não houve um interesse em iniciar um processo de política cultural, né, de separação da cultura e da arte do poder público, seja através de um fundo de cultura, seja através de uma lei de incentivo, ou de um conselho cultural forte, enfim. A coisa ficou muito centralizada na ideia de um projeto, né? E foi aí que eu escrevi o projeto da Bienal de Arte e Cultura de Jaboticabal. E como a ideia era trazer as pessoas para dentro, aconteceu uma primeira Bienal onde houve uma participação de pessoas da cidade, de fora da cidade também, da região. Tinha 300 artistas plásticos, enfim, foi um evento um pouco caótico, assim, mas que aproximou as pessoas do convívio cultural, né? Uma coisa que eu chamo de convívio cultural. E como o teu trabalho, né, Sérgio, está querendo explanar um pouco sobre as realidades, né, de trabalho com a cultura, o fato é que numa cidade como Jaboticabal, né, no tamanho que ela a arte não consegue sair de uma situação um pouco mambembe, né, um pouco mal acabada, né? Essa ideia de que a arte seja uma coisa profissional, ela não está arraigada, né? E enquanto estava o Partido dos Trabalhadores, havia até uma preocupação, muito embora eles não tivessem investido em uma política cultural séria, né, uma coisa que tivesse uma continuidade, né? Eles percebiam que é uma atividade que poderia ter um interesse, né, por parte do poder público. A primeira Bienal de Arte e Cultura aconteceu em 1999, né? E na sequência a gente começou a pensar um projeto para a segunda Bienal de Arte e Cultura, um projeto que já envolvia ideias de curadoria, ideia de um critério mais seletivo para a qualidade dos trabalhos em exposição, né, que iriam para a exposição, e tematizando também, né? A primeira Bienal, o tema foi a arte que vem de todos, por isso que ela era um evento aberto, quer dizer, todo mundo participou. A segunda Bienal, como havia uma necessidade dela melhorar de qualidade, aí no sentido artístico da palavra, né? A gente optou por ampliar os espaços
de acontecimento das exposições, né? Para evitar também ter essa ideia de seleção, ou de premiação, ou de excluir pessoas do processo, né? A segunda Bienal contou com participação de artistas de fora do Jaboticabal, de fora até do Brasil. Teve participação de Portugal, né? Teve participação da Alemanha, teve participação do Chile, e uma participação da região mais maciça, assim, né? Então, para evitar, para melhorar a qualidade, né, das exposições, dos eventos, e ao mesmo tempo evitar que houvesse essa segregação, essa não participação de outras pessoas, né? A gente optou por um processo de curadoria, onde os curadores escolhiam a dedo, né? E alguns até ganharam cachê para isso, enfim, para se apresentarem, enfim. E uma outra parte para inscrições de artistas diversos, né? E com isso a exposição teve que ser aumentada. A gente passou a usar o recinto de exposições Cora Coralina, que antigamente chamava-se Varejão, que é um lugar grande que aparece aí no filme, né? Antes era nesse espaço da Escola de Arte. Continuou sendo na Escola de Arte também. Houve uma parte que a gente denominou de curadoria regional, né? Que foi onde quem quis participar teve seus trabalhos aceitos. E também uma parte no terceiro andar do museu, que você também está registrado aqui. Aquela parte onde agora aparece com as máquinas de escrever. Terceiro andar. Computador. No terceiro andar eu acho que é um andar assim. Um andar. Acho que é lá, exatamente. Estava fechado mesmo. Isso, no terceiro andar. E esse evento aconteceu no ano de 2001 e o tema dele foi de onde viemos para onde vamos, para justamente tentar conseguir dar essa ideia de uma continuidade, né? De sair de um lugar muito incipiente e caminhar para uma situação mais adequada, né, da extroversão artística, né? E o ano de 2001 foi interessante porque acabou que a prefeitura investiu em vários eventos nesse ano. Eu acredito que foi o ano em Jaboticabal que mais aconteceram eventos culturais. Então todo mês teve alguma coisa acontecendo. Teve a reforma do Teatro Municipal, teve Semana da Música, Semana da Mulher com atividades culturais, várias outras exposições aconteceram. Foi um ano atípico, assim, né? Mas continuou faltando a ideia de uma política cultural, né? De um pensamento, né, para aquilo ser mantido, né? Até vale dizer que não tem espaço de exposição permanentes em Jaboticabal. E nem uma agenda de exposições, quer dizer, ela não dá conta de expor os seus artistas, de apresentar os seus artistas de maneira mais efetiva, né? Porque com esse movimento surgiram várias pessoas. Na época, eu era o único cara que estava fazendo faculdades de artes, né? Hoje, tem acho que umas 10 ou 15 pessoas que saíram da cidade para ir fazer teatro em Uberlândia, tem gente que foi fazer música em Ribeirão Preto, que abriu faculdade de música, até aqui em São Paulo também, artes plásticas em Brasília, artes plásticas em São Paulo. Então, quer dizer, era uma atividade que não existia, né? E aí passou a ser uma opção também, principalmente para essa classe média, que presta vestibular e tal. A atividade artística passou a ser uma opção também no vestibular, né? Mas a cidade não conseguiu justamente fazer isso que você está falando, manter uma circulação constante, né? Uma produção constante. Ela se concentra em alguns lugares isolados, né? Ou em algumas atitudes isoladas, né, de produção cultural, de produção artística ou de ação cultural, né? No caso, uma delas é o dono de um restaurante que se chama Restaurante Mamma Mia, o Marcão, que ele tenta ali da maneira como ele pode ajudar os artistas plásticos, os artesãos, enfim, tem uns trabalhos que ele mantém sempre expostos, e ele leva essas pessoas para estar no restaurante. É um restaurante muito movimentado, né? Tem um público muito grande e é uma tentativa isolada, né? Os trabalhos dos artistas acabam aparecendo mais pela cidade do que reunidos num espaço. Exatamente, Mas isso também é uma coisa interessante que você está tocando.
não havia trabalhos de artistas, ou havia muito pouco, assim, né, lugares localizados, em exposição em lugar nenhum da cidade, né? Hoje, se você vai para Jabuticabal, as lojas investem em trabalhos de artistas, você acaba vendo espalhado pela cidade. Muito embora eles não estejam reunidos num lugar, né, eles estão meio que pulverizados e aparecendo nesses espaços comerciais, né, que eu acho que é um avanço, num certo sentido. Uma coisa que eu achei interessante é que você comentou que Jabuticabal, até uma certa época, que isso é final do século XIX, né? Até 1950, mais ou menos. Até 50? Eu até entendi que era... Não, interior do café do século XX, né? Tinha uma atividade cultural grande. E tem um grande número de teatros que a gente viu lá em Jabuticabal. Inclusive tem teatros que foram demolidos lá. Já houve muitas salas de espetáculo. Para uma cidade de 70 mil habitantes, tinha vários teatros. Quantos eram, Evandro? Tinham... Olha, isso eu não sei te falar assim... Aproximadamente. Você tem que pensar que a cidade era menos da metade do que é hoje, né? Ela tinha, parece que 3 teatros, um cinema, mas os teatros também funcionavam como cinema, enfim. Tinha um teatro que era muito interessante, que era no modelo elisabetano, né, aquele teatro que tem os camarotes em cima, que se chamava Teatro Politeama. Tem uma foto no Museu Histórico. Isso, né? Exatamente. Esse teatro foi demolido, né, ele pegou fogo, como muitos teatros no Brasil pegaram fogo, inclusive o Dom Pedro em Ribeirão Preto, mas ao invés da cidade reformar esse espaço, ela colocou ele no chão, vendeu o terreno para o Banco do Brasil, e o Banco do Brasil construiu um novo